Ter adolescentes e crianças pregando em igrejas, isso não é algo novo. Isso existe lá desde 2010. Se você procurar vídeos aí na internet, você vai conseguir ver. Mas através da internet, né, das redes sociais, isso tem viralizado muito ultimamente. A gente tem aí como a maior exemplo aí a pregadora do iPhone, que utiliza exemplo de iPhone dentro de igreja. E esse ano viralizou Tenho dois iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O 11. Qual que você escolheria? O 11. Você escolheu esse porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse... E esse ano viralizou bastante o missionário mirim aí, Miguel. Claramente dá para perceber que ele é uma pessoa que ele copia muito outros modelos que ele utiliza como exemplo. Como ele já deixou aí claro que ele utiliza como exemplo vários pastores e, consequentemente, a gente percebe que ele copia essas pessoas. E vou trazer aqui uma análise de uma forma bem imparcial, que é para a gente não deixar de lado aí essa questão da crença, mas a gente analisar de fato é, o estilo de vida de uma criança. Ele tem 13 anos, acho que é 13 ou 14 anos, mas ultimamente na internet, depois desse alvoroço todo que aconteceu, surgiram vídeos dele falando sobre pregação, sobre Jesus, muito mais novo. O que me espanta é saber que ele tem apenas 13 anos e já tem essa desenvoltura toda. Claramente, dá para ver que ele foi treinado para isso. Por mais que ele tenha chamado, realmente ele faça aquilo acreditando, a gente percebe que ele passou por um treinamento. E quem treinou ele, possivelmente, foram pessoas adultas, já mais experientes, que ensinou a eles trejeitos ali e como se comportar. Se a gente for analisar, de um lado, a gente tem essa galera, que é pastor mirim, que prega sobre a igreja através de exemplos muitas vezes não tão adequados, muitas vezes posta na internet corte de pregação com aquelas falas de efeito, com instrumentos atrás que causa aquele sentimento, com as luzes que fazem você chamar a atenção, com todo esse cenário que posta na internet e viraliza. A parte que eu não sei nem se dá para chamar como parte positiva ou parte negativa, é que essa galera ela fala de Deus. E querendo ou não, esse tipo de mensagem chega para muita gente que está precisando. Mesmo sendo algo arquitetado ou de forma genuína, mesmo que tenha a presença do Senhor ali, essa mensagem chega para muita gente que está precisando. E eu tenho um ponto de vista sobre isso, é que muitas vezes a gente começa algo pelos meios errados, mas a partir do momento que a gente, no meio do caminho, vai adquirindo maturidade, a gente vai tendo visão para enxergar o que é certo e o que é errado. Então, muitas vezes ele pode, através de um vídeo desse aí que é cortado, né, que muitas vezes já é tudo ensaiado, pode chegar em alguém que esteja precisando dessa mensagem, que essa pessoa seja ajudada através dessa mensagem, que comece a seguir ou que talvez procure uma igreja e é que através dessa ação essa pessoa se aproxime mais de Deus e que posteriormente, através da maturidade que ela vai adquirindo através das escrituras, através da Bíblia, através de versículos, ela vai percebendo que, de fato, o que esses pregadores na internet postam é errado e que ela vai seguindo um outro caminho. Então, o que eu acredito muito é que essa galera aí segue como aquela rede que pesca muita gente, que pesca muito peixe, e que depois esses peixes eles são separados, o que realmente entende e adquire maturidade continua, e os que realmente se começa a idolatrar a pessoa e que se mantém ainda nessa linha. Então, assim, eu acredito que tem um ponto negativo e que tem um ponto positivo. O ponto positivo é esse, que através do caminho a pessoa vai adquirindo maturidade e vai seguindo o caminho correto. E o ponto negativo é que as pessoas utilizam muito essa gente que vê na internet com uma imagem de idolatria. As pessoas acham que ele é um santo. Ah, ele tem 13 anos, ele tem um chamado, ele é especial. Só que não existe isso, entendeu? Ele realmente pode ter. Mas em algum momento da trajetória dele, ele se perdeu. Ainda mais que essa questão de pregar em igreja, através que você tem mídia, você, por exemplo, a pessoa um pastor mirim, sei lá, um pastor que tem algum tipo de relevância na internet. Automaticamente, só por ele ter relevância na internet, ele já pode cobrar para poder pregar a igreja. Olha que parada louca. Jesus transmitia a mensagem de graça. Mas agora, na nossa geração de glamourização, os pastores, só por ter uma relevância na internet, que geralmente conseguem essa relevância através da pregação de Deus, eles utilizam isso como troca de barganha para aumentar o cachimbo para pregar na igreja. Eu entendo que tem pastores que tem que ser o seu salário, mas aqui a gente não está falando desse caso. A gente está falando realmente de pessoas que utilizam a palavra de Deus para poder enriquecer. Como a gente vê aí, tem pastores aí que fundaram igrejas que tem avião, tem relógio de 1 milhão, tem carro de não sei quantos milhões. Isso tudo através de pregação, que os seus fiéis começam a idolatrar eles e, querendo ou não, fica cego
e começa a dar tudo sem muito pensar. A gente tem um caso aí também que, querendo ou não, serve como exemplo, que foi a de André Surak, que passou por essa situação de morte, que quase morte, né? Que entrou na Igreja Universal, estava meio cega, sem enxergar, e acabou doando tudo para a igreja. E eu também conheço relatos de pessoas que eu conheço hoje que não tem casa própria porque a casa vai em nome da igreja. A pessoa não tem carro porque o carro tem nome da igreja. E isso aí a gente já leva para uma esfera muito maior. Porque começa nesse pastor mirim que influencia através da internet, que sustenta a família através disso, que vende, que comercializa a palavra de Deus, até esses pastores aí que fundam igrejas. Só que também a gente tem que olhar para o outro lado. Qual é o outro lado? Ele está falando sobre Deus. E do outro lado a gente tem outras crianças que falam sobre músicas que escutam de forma mundana. A gente tem música aí que fala de Glock, de não sei o que, de droga, de corpo, essas coisas aí. E as nossas crianças, querendo ou não, são todas influenciadas por esse tipo de cultura também. Que é a cultura aí que hoje em dia que é a cultura aí que hoje em dia ensina as crianças a gostarem do mesmo sexo, que as crianças não precisam estudar e que a criança tem que ter como referência o MC que fala sobre tráfico de droga, que fala sobre roubo, e a criança canta aquilo com a alma e acaba acreditando nisso. Então, assim, eu acho que o problema maior da nossa nação, quando se fala Brasil, é que a gente é uma nação muito carente de herói. E qualquer oportunidade que aparece de alguém que, entre aspas, é correta, as pessoas vai para cima dessa pessoa e ama ela como se ela fosse um ser divino. Já fazem mais de 20 anos que a gente não tem um herói. Acho que o único herói que a gente tem, que até hoje não tem imagem manchada, é Ayrton Senna. Que a gente tem Pelé, que foi o maior jogador de futebol do mundo, porém, Pelé não é considerado herói. A carreira dele foi excelente, ok, mas a vida pessoal dele foi repleta de erros, repleta de coisas polêmicas. A gente tem Neymar, que atualmente é o maior jogador que o nosso país teve. Porém, tem uma vida pessoal que não é referência para ninguém. Então, o último nosso herói que a gente teve já tem mais de 20 anos, e a nossa nação vem sendo carente de herói desde esse período. Então, hoje praticamente todo mundo que aparece na internet que tem uma diferença ali, que tem algo que não é tão convencional, as pessoas acabam idolatrando essa pessoa porque acreditam que a nossa esperança vai ser depositada nele. Aconteceu isso com o pastor Miguel, como você pode ver aí que ele tem muitas pessoas que idolatram ele de fato, que acredita que teve até esse negócio aí do conceito tutelar que impediu ele de pregar, várias coisas aí que aconteceu, e tem muita gente que defende ele. Da mesma forma que tem gente que defende Lula, tipo assim, dá vida. Tem gente que defende Bolsonaro, que dá vida. E tem várias outras pessoas aí. Por exemplo, mesmo, como é possível um pastor ter na sua mídia social dezenas de milhões de pessoas? Tipo, como é possível uma pessoa ir para a igreja, que a igreja central seria você escutar e ouvir sobre os ensinamentos de Deus, em um culto convencional, tem de presença ali 50 pessoas. É só porque é anunciado um pastor que é famoso, aí lota 1.000 pessoas. Tipo, qual que é o sentido disso? A igreja é um lugar para você adorar a Deus, mas só porque tem alguém que é relativamente conhecido, a igreja lota. Então, será que realmente o que está sendo distribuído é a palavra de Deus ou é essa cultura pop, essa cultura de glamorização que as pessoas, ao invés de adorar os deuses verdadeiros, adoram as pessoas? Ah, como é que a pessoa prega e a pessoa recebe rios de dinheiro para poder passar a mensagem e aí anuncia na rede social. Tem igreja aí que vende até área VIP. Ah, é para famosos, não sei o quê. Cara, tipo, eu fico pensando nessa questão que quando a gente vai falar desse sentido é muito complicado, porque de um lado a gente tem pastores mirins que utilizam suas redes sociais para poder estar comercializando a palavra de Deus, e do outro lado a gente tem jovens que são altamente influenciados por essas músicas aí que tocam, que não é lá também grande coisa. E a gente tem uma pequena parcela aí de jovens que ainda deixam se influenciar pelos pais e tem os pais como referência e como posicionamento de vida. Então, é um ponto delicado, não dá pra gente só julgar, fazer meme é legal, todo mundo ri com meme, mas se a gente for olhar por um lado, por uma visão mais séria, a gente vai perceber que é mais complexo do que a gente imagina. Então, não tem uma finalização esse vídeo, foi mais uma reflexão aqui que eu estava pensando sobre isso, que tem se falado muito sobre esse assunto na internet.
E eu estava refletindo sobre essa situação que a gente hoje vive uma corda bamba, porque do lado a gente tem heresia e do outro lado a gente tem apologia a crime, droga. Complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças, porque querendo ou não, as gerações elas são formadas através das crianças. Então, se a criança não adquirir um bom caráter ainda, enquanto ainda for criança, quando essa criança crescer, vai ser uma geração meio perdida, entendeu? É a diferença de geração da geração que nasceu nos anos 90, para a geração que nasceu em 2000, 2010. Você percebe que é totalmente diferente. Obviamente que existe o avanço, tecnologia, essas coisas, mas eu não falo sobre isso, eu falo mais sobre a questão da mentalidade, da forma como leva a vida, da valorização e da gratidão às pessoas. Então, eu acredito ainda que o conservadorismo é a forma correta de se seguir, que ainda tem aqueles princípios que são antigos, que são corretos a se seguir, que se você quiser buscar a palavra, você tem que ir para a igreja, tem que ter um posicionamento, tem que ler a Bíblia. Só não sou a favor dessa questão de você idolatrar pessoas de carne e osso, que são igual a mim e que é igual a você. Por exemplo, teve o conclave aí, do Papa aí para poder se eleger, né, da Igreja Católica. Só que se você for parar para pensar de uma forma bem racional, bem simples, o Papa, que é a imagem suprema da Igreja Católica, ele é nada mais, nada menos que uma pessoa comum, como eu e como você. A diferença é que ele é um líder religioso, mas não quer dizer que ele é um Deus. E muita gente acaba depositando sua fé em uma pessoa que não é perfeita também. Porque a única pessoa que pisou na Terra que era perfeita era Jesus. Então não quer dizer que o Papa é perfeito. E as pessoas utilizam ele como se ele fosse uma imagem divina na Terra. Mas na verdade ele só é um líder religioso. As pessoas que estavam lá não são perfeitas, as pessoas que votou nele para ser papa não são perfeitas e que ele é só um líder religioso, mas muitas pessoas idolatram ele, assim também como idolatram outros padres, outros pastores. Enfim, a idolatria tá solta aí. É complexo. Mas é isso aí, foi mais uma reflexão aqui que eu quis compartilhar. Se você tem alguma opinião sobre isso, você comenta aí abaixo, se inscreve no canal, tem outros vídeos aí também. E é isso. Até o próximo vídeo, a gente se vê por aí.